Glória a Jesus. Bom, então, oremos, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Santo Deus de Israel. Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, mais uma vez, Senhor, a tua igreja amada, Senhor Deus, se encontra a teus pés, Pai eterno, te pedindo o perdão dos nossos muitos pecados, Senhor, cometidos na tua presença, e te pedindo, Senhor, que tome o nosso coração nesse momento santo, e que abençoe, Senhor, todos que estão nessa sala, Senhor, uns mais perto, outros mais longe. Senhor, nós te entregamos agora nas tuas mãos, Senhor, essa mensagem, Senhor Deus, onde o nosso pastor Josafá, Senhor Deus, vai abrir as escrituras, Senhor, para nós, ó Pai, e que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa tomar a sua boca, seu coração, a sua mente, e também possa nos tomar também, Senhor, que nós precisamos, somos dependentes de ti, Senhor Deus. Ó Pai, quantos estão clamando, quantos estão pedindo, Senhor, quantos, Senhor Deus, poderoso e santo, estão em outros lugares, Senhor, te clamando, e Senhor, ó Pai é santo, abra as escrituras para nós, Senhor, que a mensagem, Senhor, venha com fogo do teu Espírito Santo, e que possa nos abençoar, e que possamos sair, Senhor, desse culto, louvando e bendizendo o teu santo nome. Graça te damos por tudo, em nome de Jesus, que é bendito e eterno. Amém. 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 Agora o nosso pastor Josafá Agra vai vir com a mensagem para nós. Deus abençoe, irmã Carmen. Espera aí. Eu vou pedir que a igreja, por favor, abra a palavra. Abram aí a palavra no livro de... Espera aí. No livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler as escrituras. Deixa eu abrir aqui, que eu estou abrindo, são duas Bíblias aqui. Colossenses, capítulo 3, meus irmãos. A igreja tem sempre que orar mesmo, pedindo para quando for aberta as escrituras, para que seja pregado a real palavra de Deus, pela vontade de Deus, né? E que Deus venha abençoar, que a gente possa receber a mensagem que está aqui nas escrituras. Né? A gente não quer um discurso humano, a gente não quer um discurso motivacional, né? Dizendo que você vai vencer na vida, vai dar tudo certo amanhã na sua vida. Nós não precisamos disso. A gente sabe que a vida é difícil para todos nós e toda ajuda é bem-vinda. Mas Jesus Cristo falou, não esquenta a cabeça com isso, busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, Ele vai ajudar a gente. Deus ajuda, Deus opera nas nossas vidas. Ele opera na vida de vocês, na minha também, como já operou muito. Tá? Então vamos ler, irmãos. A carta que o apóstolo Paulo, lá naquela época, ele mandou para a igreja que estava em Colossos, né? Vamos ler capítulo 3. Está dizendo assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a vossa vida se manifestar, então então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, como viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo,
que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbara, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém vier queixar contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. Só até aqui, irmãos. Irmãos, Amém. essa palavra, né? O importante de a gente estar lendo Bíblia é que aqui é uma pregação. A pregação a gente não vai conseguir pregar a Bíblia toda. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar alguns trechos bíblicos para pregar, né? O capítulo anterior, Paulo está apresentando ali por quê, como Deus nos transformou. Ele está apresentando a doutrina da salvação, ele está mostrando que nós tínhamos pecado e que Deus nos curou, e agora, ele no capítulo 3, ele vai orientar como que a gente deve fazer agora. É uma palavra de exortação para, a partir de agora, a nossa vida é diferente. Nós temos uma nova prioridade em nossa vida. Porque a pessoa comum, ela pode ter muitas prioridades, como ter sucesso na vida. Outros pensam apenas em ter sucesso no amor. Alguém quer ser feliz, outro quer ser presidente de uma empresa. O cristão, ele quer andar nessa vida, tentando ao máximo se afastar do pecado, porque isso é agradável a Deus. A gente sabe que se afastar do pecado é agradável a Deus. Então, logo, a gente quer andar por aqui como agradando a Deus. E isso é o que vem nesta parte da epístola do apóstolo Paulo. Ele já começa, olha, portanto. Esse portanto já significa, olha, pessoal, daqui para frente, ou seja, de agora em diante. Ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Está falando, como que a gente vai buscar as coisas de cima, irmão? Buscar as coisas de cima primeiro a gente tem que ter conhecimento na palavra de Deus, né? O que é as coisas de cima? As coisas de cima, irmãos, é a gente agradar a Deus. Deus é justo, nele impera a justiça. Justiça significa aquilo que é correto, aquilo que é justo, né? E ele não pode deixar de ser. E ele quer que nós vamos estar com ele. E para estar com ele, pessoal, você pelo menos tem que pensar como Deus, ou seja, amar o que é correto, amar o que é justo. E se você ama o que é correto, e se você ama o que é justo, você então começa a praticar coisas justas e aquilo o que é correto. Nós não podemos ficar tranquilos e bem com coisas erradas. A epístola do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, fala, a caridade não folga com a injustiça. O que é não folga? Ou seja, você não pode se sentir bem e tranquilo com uma coisa errada. Você não pode. Teve vezes na minha vida, irmão, que eu vi uma coisa, eu não estava muito ali, não era a minha parte. Eu vi uma coisa errada, mas eu tentei ir embora sem falar nada, para não arrumar mais alguém que talvez não se agradasse de mim. Eu estava indo embora e aquilo pegou no meu coração. Veio essa palavra em mim: caridade não folga com a injustiça. Ou seja, você vai embora,
sabendo que tem uma pessoa ali sendo injustiçada. Você não vai fazer nada. Aí ela volta, Josafá de novo, meu Pai do céu, o Espírito Santo só me coloca nessas furadas e lá vai eu, né, arrumar. Mas eu fui lá, o Josafá, né, na empresa onde eu trabalhava. Tá errado isso daí. Não pode. Eu sou a pessoa aqui, né, que conhece essa área aqui. Aí o grandão olhou para mim, o que você está falando? Eu falei assim, eu não estou desafiando o senhor, só estou falando que eu conheço essa área. E o que o senhor está fazendo está errado, está cometendo uma injustiça contra aquele rapaz. E o homem olhou para mim, balançou a cabeça e saiu. Eu falei, tô lascado. Mas a caridade não pode folgar com a injustiça, irmãos. Nós não podemos nos acostumar. A gente não pode achar que é normal as coisas erradas. Você não pode mudar o mundo, mas você pode impedir que o mundo venha governar a sua vida. A gente não consegue mudar as coisas que acontecem, mas você pode passar por essa vida sem se conformar com as coisas erradas. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. A nossa vida significa, Paulo está falando, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aí você pode parar para pensar, como que minha vida está escondida com Cristo em Deus se eu estou vivo aqui? É porque para Deus isso aqui, para Deus o que a gente está vivendo aqui não pode nem ser considerado vida, porque isso é tão vago e passageiro. Irmãos, nós viemos de dentro de Deus. Você quer saber da onde você veio, irmão? Biblicamente, você abre lá, Gênesis capítulo 3, capítulo 2 ou 3, quando Deus assopra dentro daquele boneco de barro, naquele momento você está saindo de dentro de Deus em um sopro e está entrando dentro de um boneco de barro. E aquele sopro foi se multiplicando, esse monte de gente que está na terra. Sabe por que eu e você somos eternos? Nós jamais vamos deixar de existir. Uns vão ficar eternamente com Cristo e outros eternamente no inferno. Sabe por que você é eterno? Porque você é um pedacinho de Deus. Tudo que é de Deus é eterno. Olha o tamanho do que você é. Se você parar para pensar, né? A gente não sabe dizer, mas provavelmente os anjos não são parte de Deus. Mas você é uma pequena parte de Deus. Um sopro. Da onde que saiu o sopro, irmão? A hora que você sopra numa bexiga, para pensar. A hora que você sopra na bexiga, aquele ar que está dentro ali, saiu da onde aquele ar? Da onde? Vou falar de onde saiu. Aquele ar saiu do seu pulmão, de dentro de você. Aquele ar que entrou no boneco saiu de dentro de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, vós sois deuses. Por que eu não posso dizer, né, que eu sou? Então, irmão, vós sois deuses. Nós somos um pedacinho, nós somos um sopro de Deus. A gente é um pedaço de Deus, né? Então aqui ele fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aliás, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Então Cristo vai se manifestar, né? Em que tempo? No tempo em que o Senhor vier buscar a sua igreja, e aí então nós teremos vida. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Irmãos, óbvio, você não precisa ser um religioso, aquele bem frenético, né? Que não faça nada, mas prioriza tudo que você for fazer, se isso pode gerar implicações em pecados ou não, ou se isso vai colocar Deus em segundo plano ou não. A gente não pode esquecer, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, Jesus Cristo, ele fala o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aqui nessa passagem bíblica, Jesus Cristo está falando, aquele que achar a sua vida aqui na terra,
vai perder a vida no céu. O que ele quer dizer com isso? Se você sair curtindo, fazendo aquilo que você bem quer e entende, você vai perder a vida que eu reservei para você. Mas se você entregar essa vida para fazer aquilo que é agradável a Deus, ou seja, você vai perder essa vida, então você vai achar a vida que está no céu. Isso são palavras de Jesus Cristo, não são nossas. Tá? Aqui deixa claro que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós nos abstenhamos de algumas coisas da terra. Você está livre, irmão, para fazer o que quiser, mas você pode escolher fazer ou não fazer. A igreja tem que entender, né? O Senhor Jesus nos perdoou, nos limpou, mas a gente precisa se afastar do pecado. E qual é esse pecado? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Irmão, a afeição desordenada, muitas vezes a gente não para pensar, mas quantos aí pecam por isso? A afeição desordenada significa você ter afeto a alguma coisa, mas um afeto sem freio. Um afeto, sabe, imoderado. Exemplo, a gente constrói ali um templo, que aquilo é só para abrigar o povo, para não tomar chuva em dia de chuva, para não tomar sol na cabeça em dia de sol, para não tomar, para não ficar no vento. Aquilo não é só um prédio. Se você passar a amar aquilo demais, é uma afeição desordenada. É um sentimento desordenado. Tá? Ou seja, idolatria, a soberba, quando você ama demais você mesmo, o seu próprio ego, quando você adquire conhecimentos e você acaba ficando, como é que fala? Você coloca aquilo em primeiro lugar na sua vida. Pessoas que amam títulos que ele ganha, ele para de estender as mãos às pessoas, ou se aproximar, ou se relacionar, porque ele simplesmente pensa que aquela pessoa é menor do que ele, só porque ela não tem o mesmo título que ele tem, só porque a pessoa às vezes não tem o estudo, ou não tem dinheiro, ou seja, não faz parte do meu meio social. Isso são afeições desordenadas, tá? Amor ao dinheiro, soberba, idolatria. A Bíblia está falando, se afaste disso. Se isso está no seu coração, é nítido que você tem algum problema. Porque o cristão que tem Jesus no coração, ele não tem outro sentimento que não ser sentimento de Jesus Cristo. Compaixão, misericórdia, está sempre pronto a socorrer, a abraçar, a ajudar. É lógico que cada um de nós temos lá os nossos erros, os nossos pecados, os nossos comportamentos, né? E a gente está procurando melhorar, afastar-se, tá? Mas todas essas coisas não podem estar em você, você não pode ser governado pela carne desse jeito, né? E aqui ele segue dizendo, por que você deve se afastar sobre isso? A vil concupiscência também, irmãos, tá? A vil concupiscência são desejos carnais, ou seja, imoderado, desejo demais por dinheiro, por prazeres da vida, por sexo, né? Ou por a prostituição, desejos, sabe? Quando você é totalmente tomado pela carne. Não se você tem sua esposa, não, você tá tocando sua vida, mas tem gente que esse desejo governa a vida deles. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser pensar e desejar essas coisas. Isso está governando sua vida. São pecados que, se você não refreia, irmãos, ele passa a governar a sua vida. E é sobre isso que o apóstolo está apontando. O que tem que governar a sua vida é um único sentimento: amor a Deus e amor ao próximo em primeiro lugar. As outras coisas são periféricas, que fazem parte da vida, mas elas não podem estar no topo. E aí ele segue dizendo, por quê? Olha aqui,
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, irmão, não é aquela nós que amamos a Deus e Jesus, aí você comete um pecado e alguém fala, o filho da desobediência. Não, meu querido. Filhos da desobediência não é filhos de Deus. Presta atenção. Filhos da desobediência são os filhos que seguem o seu pai, aquele que caiu lá desde o início. Os filhos não querem Deus, não amam Deus, tá? Eu vou separar aqui, eu separei um trecho bíblico, um outro trecho bíblico que faz comentários sobre filhos da desobediência, tá? Que é Efésios capítulo 2, só para a gente entender mais. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, ou seja, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que em outra época a gente andava, em que noutros tempos andastes segundo o curso desse mundo. O que é segundo o curso desse mundo? Sem freio, sem rédea, nós ia segundo o mundo tocava. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês entenderam o que aqui está falando? Os filhos da desobediência são pessoas que estão sobre o controle e o domínio maligno. Entre as quais todos nós também antes andávamos. E o próprio apóstolo Paulo está falando, olha, sobre essas coisas, antigamente vocês andavam, agora vocês não andam mais. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, por natureza. Ou seja, a gente era naturalmente caídos, filhos da ira, mas Deus foi lá e nos adotou e levou. Agora são meus filhos, vou enchê-los do Espírito Santo. E ainda que a gente tropece e peque ali ou lá, irmão, nós nos arrependemos, nós temos vergonha do pecado, porque nós não nos orgulhamos do pecado, a gente está sempre procurando correção, a gente ama a Deus, e o nosso desejo é ser perfeito, é ser fiel, é se aproximar cada vez mais de Deus, né? Então, os filhos da desobediência são os filhos que estão sob o comando e o domínio absoluto do pai das trevas, que é o que ele disse aqui, né? E aí ele segue, nas quais também em outro tempo andasse segundo quando viveis nela. Olha só, o Colossenses está falando exatamente a mesma coisa que está lá em Filipenses capítulo 2. Ou seja, na época em que nós andávamos nelas, né? Mas agora, despojai-vos também de tudo. Despojar significa tirar, limpar, da ira e cólera, raiva, da malícia, da maledicência. A maledicência, irmão, são os comentários maldosos, é difamação, calúnia, isso é maledicência, tá? E é óbvio que um cristão não pode andar com esse tipo de costume. A maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, nós já fomos despidos, Deus nos despiu. E sabe do que ele nos vestiu? Sabe do que? Romanos, eu vou até procurar aqui, não estava aqui no meu esboço, mas a gente vai procurar agora. Romanos capítulo 5. Romanos 5, olha o que Deus fez com a gente para poder nos ajudar, para fazer com que a gente o ame e a gente ande na sua verdade. Romanos capítulo 5, versículo 5, está dizendo assim:
E a esperança não traz confusão. Agora o ponto importante, que é o que eu vou mencionar agora. Ele fala: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus te revestiu do amor dele. Sabe quem é o amor dele? É o Espírito Santo que está dentro de você. Se hoje você chora, irmão, quando você ouve falar de Jesus, é o Espírito Santo que está dentro de você. Se você, meu irmão, se indigna com coisa errada, é o Espírito Santo que está dentro de você. Se você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, se você tem desejo de melhorar e de avançar e de anunciar o reino, é o Espírito Santo que está dentro de você. É os frutos do Espírito que só Deus pode fazer gerar. Em outra parte da palavra fala: Deus já nos preparou para as boas obras. Ou seja, é Deus quem está produzindo em nós as boas obras. Deus manda Jesus para morrer em nosso lugar e ele nos perdoa. Depois ele pega o Espírito Santo, coloca dentro de nós, porque ele sabe, se eu não colocar, eles não vão me servir, eles não vão me buscar, eles não vão ficar indignados com coisa errada, eles não vão amar as coisas certas, eles não vão orar, eles não vão me buscar. E eu vou colocar o Espírito Santo nele. Ou seja, Deus está fazendo tudo por nós, irmão. Tudo. Uma das coisas mais preciosas do céu, mais poderosa, ele já nos deu hoje, que é o Espírito Santo. O que muitos na época da lei queriam ter sentido o que a gente sente e não sentiram. Você é rico, irmão. Nós somos ricos porque Deus colocou um poder dentro de nós que não tem preço. Nem o diabo sabe e pode sentir o Espírito Santo. Por isso tem inveja de nós. Uma coisa que eu já falei, vou voltar a falar aqui para vocês. O diabo, Satanás, ele não tem fé. Por que ele não tem fé? Por uma questão óbvia e fácil até da gente explicar. Hebreus capítulo 11, se vocês quiserem pode até abrir, Hebreus capítulo 11, aonde explica o que é a fé. O que está falando lá? O que é a fé? Lá fala o que é a fé. Lá fala: ora, a fé é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11, abre aí. Você vê que no primeiro versículo está explicando o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Irmão, fé você é crer em algo que você nunca viu, mas você tem absoluta certeza que vai ver. O diabo já viu Deus? Pergunta. Satanás já viu Deus? Já viu Deus. Já conversou com Deus. Então ele não sabe o que é você crer de verdade em algo que você nunca viu e que você espera. Então ele nunca viu a Deus, por isso ele não pode dizer que tem fé. Ele jamais poderá ter fé, porque ele sabe quem está na glória. Satanás sabe quem está sentado no céu. Ele já contemplou aquela visão maravilhosa que tem lá no céu. Ele sabe o que tem lá no céu. E uma das coisas que mais indigna, uma das coisas que mais deixa ele abatido, é o homem de carne e osso, como nós somos mais sinceros a Deus do que ele, que esteve lá e que viu a Deus. Isso abate ele, né? E segue, irmão. E aí Paulo fala: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão. Essa é a parte onde ele está falando agora para gregos e está falando para judeus. Olha, Deus agora, a graça. Isso aqui era um problema naquela época para se pregar para os judeus, porque uma coisa que os judeus não queriam era ser igualado aos gentios. E Paulo aqui fala: hoje não tem essa mais de grego
nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. O pecado derrubou todos. O sangue de Jesus perdoou todos os que crê e coloca todos no mesmo nível na presença de Deus. Agora, o povo especial não é mais um povo nascido em uma determinada localização geográfica na terra. O povo escolhido é o povo que creu em Jesus Cristo. Suportando-vos aos outros e perdoando-vos aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Né? Ou seja, a gente deve continuar exercitando o amor e a misericórdia, sempre pensando como Deus. Como? Não, essa pessoa não tem nada para me dar em troca. Essa pessoa, aliás, ele me aborrece sempre. Mas se esta pessoa pedir perdão a você, você deve perdoá-lo. Você deve acreditar no pedido de perdão dela, sem desconfiança. Quantas vezes ela pedir, porque em um destes momentos pode verdadeiramente acontecer uma conversão, pode acontecer uma mudança. E você perdoando essas pessoas, você não sabe, mas você está mutuando sobre você mesmo misericórdia. Porque Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdias. Né? Então, irmão, as pessoas podem pedir, pode estar com chacota, eu vou pedir perdão, perdoa. Se pedir perdão para você, você também não pode perdoar uma pessoa que não está te pedindo perdão. Se te procurar e falar, olha, você me perdoa, tal, você pode até questionar, você pode até falar, mas você está pedindo de verdade esse perdão? Você já fez outra vez? Para fazer com que essa pessoa se comprometa mais, para fazer com que essa pessoa realmente, mas se ela te pedir, irmão, perdoa. Sabe por quê? Porque todos os dias nós também ajoelhamos e falamos, Deus, me perdoa. Amanhã você corre lá, Deus, me perdoa. Você está ferindo a Deus, você está machucando a Deus. E Jesus Cristo, ele fez uma parábola exatamente assim. Um homem chegou lá no Senhor, não tinha com que pagar, devia muito, muito mesmo. O rei olhou para ele e falou, e agora? Não tem como pagar. Não tem jeito mesmo, não tem como pagar. Tem misericórdia. O rei olhou para ele, ficou com dó, falou, tá bom, tá perdoado, deixa ele ir embora. O camarada foi embora. Passou alguns dias, esse camarada foi pego estrangulando um outro coitadinho que estava devendo para ele e não tinha como pagar, e ele estava tentando matar. Os guardas pegou os dois e carregou para a presença do rei. Olha só, rapaz. Chegou na presença do rei, o rei falou assim, você não podia ter usado de misericórdia com ele assim como eu tive misericórdia de você? Jesus Cristo fez essa parábola para nos ensinar, irmão. Tá? Esses ensinos de Jesus não ficou lá atrás. Esses ensinos de Jesus, ele está valendo até o dia de hoje. Tenhamos misericórdia, irmão. Tenhamos compaixão. O nosso papel aqui é igual ao de Jesus. Falar do reino, ser perseguido, ser afrontado, vão nos caluniar, mas alguns vão se arrepender, vão pedir perdão e nós vamos perdoando, irmão. Esse é o nosso caminho, a gente tem que seguir esse caminho. Falar para os nossos parentes, são os primeiros. Vamos falar com os nossos parentes, vamos avisá-los. Vamos avisá-los, a graça é Jesus. Cuidado! Jesus Cristo é a única porta, por isso ele é a graça. Ele é a obra que Deus fez. Deus falou, eu vou fazer uma obra. Qual é essa obra? Eu vou mandar meu filho para resgatar o homem que se perdeu. Essa é a obra de Deus. E aí ele segue. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da paz.
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Muitos não entendem o que significa, irmão, essa parte a paz de Deus. A paz de Deus aqui, irmão. Jesus Cristo, ele falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. O que ele está fazendo aqui? Jesus Cristo está explicando, a paz dele não é igual à paz do mundo. Aí você para pensar, você lendo a Bíblia, você tem que pensar assim, falar, Deus, peraí, mas paz é paz. É, exato. Mas existe uma outra coisa que alguém fez no seu lugar, que colocou você como réu e como condenado. Tem a paz daqui, das coisas que você faz. E tem algo que alguém fez, chamado Adão e Eva, que colocou sobre você uma condenação. E Jesus Cristo, quando fala, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, ele está querendo dizer, eu vim morrer por vocês para reconciliá-los de novo com Deus. Vocês acham que eu vim para dar paz para vocês nessa terra? Você acha que a minha morte vai dar paz? Você vai ter uma vida boa? Que você vai ter, agora a conta do seu banco vai engordar? Não, eu sou cristão, agora eu vou ter vida boa, agora eu vou andar de carros bons. Não, meu querido, você ainda não entendeu o evangelho. Jesus Cristo veio pagar uma dívida que começou lá na fundação de toda a terra. Está toda a humanidade condenada ao lago de fogo. E Jesus Cristo veio tirar de nós a ira de Deus que vai vir sobre todo o habitante da terra. É essa paz que ele veio trazer. Hoje, o cristão verdadeiro fala, a minha vida não vai muito bem, estou devendo aqui, eu estou ali desempregado, mas se eu morrer hoje, eu estou em paz com Deus, a minha dívida foi paga, e eu irei habitar com Cristo. É essa a paz que Deus trouxe. A paz de Deus não é sombra e água fresca. A paz de Deus não é vida tranquila. A paz de Deus, o nome já fala, é paz com Deus. Porque o dia do fim vem, irmão. O dia do fim vem para todos. Apocalipse são promessas feitas para a humanidade, mas o nosso apocalipse, o nosso fim, pode ser daqui a pouco, pode ser nessa madrugada, o fim vem para todos nós. Bem-aventurado é aquele que quando partir, estiver em paz com Deus, e você só pode estar em paz com Deus, se você crê verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Você não pode fazer nada para adquirir a salvação. É Jesus Cristo quem fez no seu lugar. E se você crê na mensagem do Evangelho, meu irmão, os seus pecados serão todos perdoados. A paz de Cristo habita em vós abundantemente. Aqui fala a paz de Cristo, que é o Evangelho, irmão. Nós temos que estar cheios do Evangelho constantemente, prontos para falar dele para as pessoas. A gente tem que estar pronto. Você sabe o que é pronto, irmão? Pronto, você está num ponto de ônibus, de repente você olha lá para alguém, ela está sem fazer nada ali, ou ele, eu vou fazer uma pergunta, né? Se você é cristão, eu sou, puxa assunto. Ou se você já conhece um amigo da fábrica, pergunta para ele, você é religioso? Você tem alguma religião? A gente tem que lutar por isso, irmão. Levar a mensagem para as pessoas. E muitas das vezes a iniciativa vai partir de nós. Abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, é por meio de Jesus que nós somos agradecidos, irmão. É por mérito e meio unicamente de Jesus Cristo. Então essa palavra de hoje, essa pregação da palavra de Deus de hoje, irmão, está nos admoestando a nos afastar dos desejos descontrolados da carne,
nos afastar dos pecados, irmãos, e nos apegar a coisas que são do céu, a agradar a Deus, a pedir Deus. Você acha que você não tem dom, ou você não pode fazer alguma coisa? O que está te impedindo de você orar e pedir para Deus te dar? A palavra de Deus fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai te dar livremente, sem jogar no seu rosto. Não vai te jogar no seu rosto, Ele não vai te cobrar. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei falar direito. Não importa, irmão. Não importa, tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Os mais doutores, Deus vai colocar ele lá para falar com os doutores. Os mais simples, vai vir gente simples na nossa vida para nós falar com as pessoas simples. Até os acamados, que você acha que não tem nada para fazer, ele está numa cama e só ele pode entrar naquele quarto daquele hospital e lá ele vai falar de Jesus para outros doentes. Não tem desculpa para nós não falar de Jesus. Não falar. Eu falo que eu já teve isso comigo, numa cama de hospital, evangelizando as pessoas. Falando para a pessoa que entrava no quarto para visitar outros, e do lado, enquanto você tem boca, irmão, para falar, você está pronto para evangelizar. Só não tem mais tempo quando Deus encurtar o nosso fim e pedir a nossa alma. Aí acabou, irmão. Aí não tem mais tempo. Mas enquanto os nossos pés estiver sobre esta terra, irmão, a nossa missão é falar de Jesus, falar do amor de Deus que Ele colocou em seu Filho Jesus Cristo, irmão. E o Evangelho é poderoso para transformar as pessoas. Eu não tenho sabedoria. Não, você não precisa de sabedoria. Você só precisa falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o Evangelho que vai operar. Não é você, é a palavra de Deus que opera. A palavra de Deus até escrito numa parede, na rua, ela converte almas. Quanto mais você falando do amor de Jesus Cristo, irmão. A palavra de Deus não precisa de nós. Ela precisa que a gente abra a nossa boca, pregue com ousadia e com confiança, irmão. E o Espírito Santo é quem vai glorificar o nome de Deus, convertendo as almas para o reino do Evangelho do seu Filho. Queridos irmãos, essa é a mensagem da palavra de Deus para hoje. Eu volto aqui para a nossa irmã Carmen. Deus abençoe. Agora é o momento de agradecimento a Deus. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Santo Filho, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta mensagem que veio do céu para alegrar as nossas almas, para nos ensinar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade nesta terra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pelos hinos, Senhor, pelos louvores, pelas orações, Senhor, muito mais pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, pelo Teu servo que leu e exortou a Tua palavra. Abençoa ele e a família dele, Senhor. E abençoa cada um de nós que está aqui, porque o Senhor sabe da necessidade de cada um. Só o Senhor conhece, Senhor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é bendito, vive para todos sempre. Amém.